4 de outubro de 2024, são 5 horas e 56 minutos pelo horário local em Mato Grosso. Começa mais um programa que debate diariamente o agronegócio. São informações pertinentes para o produtor rural e também para você, homem e mulher da cidade, que quer adquirir mais conhecimentos sobre o agro. Então eu te faço convite, vamos debater o agronegócio? A você, telespectador, muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai conversar sobre a Associação dos Produtores de Soja e Milho, né, que tem aí a nível nacional, e também as suas sedes pelos estados do Brasil. Mato Grosso é um deles e também, inclusive, com nome muito forte a nível nacional. Antes da gente iniciar esse debate, já convido minha amiga, que todos os dias aqui comigo, Daiane Kirneves, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, telespectadores. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que ele é presidente da nossa Associação de Produtores Rurais de Soja e Milho de Mato Grosso. O Lucas, que conseguiu aí, mesmo com a agenda muito apertada, vir falar sobre um tema muito importante que tem ocorrido, né? Esse decreto novo, e também trazer um pouco dos projetos da ProSoja. Tá certo. Então, o decreto que a Daiane menciona é o decreto 12.189, agora de 2024, né, que foi publicado no dia 20 de setembro e que define punições aí para os responsáveis por incêndios em todo o território nacional. Acaba afetando o produtor rural, quando na verdade muitas vezes ele nem é o culpado. Então, por isso que a gente convida para participar conosco deste debate o Lucas Luiz Costa Beber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo te perguntando, qual seria o trabalho da ProSoja? Eu vi um vídeo do presidente nacional da ProSoja fazendo uma crítica. Tem outras críticas também de outras entidades, como, por exemplo, a Comissão Técnica de Cana-de-Açúcar e Energia Renovável, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, também reiterou durante uma reunião nessa última terça-feira a importância desse decreto ser alterado. E aí vem a minha pergunta, por que é que para a ProSoja e outras instituições, o produtor rural, esse decreto ele acaba não sendo muito válido, né? Ele não condiz com a realidade, é isso mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daiane, boa noite, Jossan. Prazer poder conversar com vocês. Com certeza, esse decreto, acima de tudo, ele traz insegurança jurídica para o produtor. Nós temos o problema aí desses incêndios e já é comprovado, esse ano já tem os dados por imagens de satélite, que a maior parte das queimadas estão dentro de áreas de proteção federais, reservas indígenas, e também muitos desses fogos iniciam em beiras de rodovias e aonde tem menos incidência são justamente dentro de propriedades rurais, já que o método da queimada para limpeza de área é um método arcaico. O Brasil já implementou plantio direto, que é o sistema justamente do plantio direto na palhada, que é totalmente o contrário da queimada. Ele tende a proteger o solo, evitar a erosão, aumentar a matéria orgânica, evitar assoreamento de rios e, acima de tudo, claro, trazer mais produtividade para o produtor e ter a capacidade de fazer uma reserva maior de água. Então, esse decreto, ele vem justamente trazer uma insegurança, porque mostra que o governo federal, ao invés de atuar com ações e com investimento nessa área de controle de fogo, ele simplesmente aponta seus canhões para o produtor rural e endossa, às vezes, a opinião pública, que eu não julgo, não é por maldade, mas muitas vezes, justamente por essa mentira ser repetida por várias vezes, acaba tendo essa imagem para o produtor que pode colocar em risco a propriedade. E o decreto vai além, ainda restringindo crédito, trazendo diversas sanções para o produtor, ou seja, parece mais uma medida para se fazer uma reforma agrária forçada do que conter, de fato, as queimadas e os incêndios. Daiane, a gente já conversou bastante aqui no programa que muitas vezes o produtor rural ele é tido como o vilão da história, né?
Exatamente. É exatamente isso, Jossan. Esse ano é uma pauta muito, muito assim, falada e vista, né? Porque 60% do território brasileiro praticamente estava com fumaça, maior parte do território, assim, de áreas em Minas Gerais mesmo, pegou fogo em muitas plantações, e a gente vem sentindo na pele também esses incêndios. O clima seco, a falta de chuva, a demora da chuva, ela vem trazendo, né, esse tipo de situação mais facilmente. E o que acontece? Às vezes esses incêndios, eles acontecem de forma até natural, às vezes uma latinha ali, ou uma bituca de cigarro, ou muitas vezes também criminal, né? A gente sabe o que é. E esses incêndios em florestas e propriedades rurais, eles preocupam o produtor rural. Porque qual produtor rural que quer que a fazenda dele pegue fogo? Só se ele for louco, né? O incêndio, ele é diferente, né? As pessoas confundem, às vezes, incêndio, queimada. E hoje em dia o produtor, tudo que ele quer é que a propriedade dele não pegue fogo. Inclusive, aqui no nosso município, nós não temos corpo de bombeiros, Lucas. Então, o que os produtores fizeram? Alguns que são maiores, eles têm lá o caminhão, né, caminhão-pipa. O corpo de bombeiros mais próximo é Lucas do Rio Verde, que não comporta nem Lucas praticamente, quem dirá aqui. E Itaiangá ainda tem outro município vizinho que também não tem, então a gente fica totalmente desprotegido. Aqui os produtores, eles se uniram para ir fazer essa defesa, para ir lá ajudar os vizinhos a apagarem o fogo, porque, como você muito bem mencionou, é um prejuízo para o produtor rural. E daí, o que acontece? O produtor, além de ter esse prejuízo da queimada ali, né, a consequência de uma queimada numa propriedade rural, vai ficar com o solo empobrecido, pode queimar trator, pode queimar máquina, põe em risco até as pessoas, né? E daí eu vou perguntar para você, Lucas, a ProSoja eu vi que tem se posicionado contrário, né, a esse decreto, porque além de acontecer tudo isso com o produtor, ainda vem um decreto desses que pune. Às vezes ele pode até punir quem colocou o fogo, né? Mas aí o proprietário ali, o que ele pode fazer mediante um decreto desses para se prevenir? O que a ProSoja também tem tomado de medidas para que seja derrubado esse decreto ou alterado de forma a proteger o produtor rural, que é, né, nesses casos, né, o que mais é prejudicado. Correto, boa pergunta, Daiane. Nós temos que considerar que é um decreto presidencial, então passa a ter validade, né, de imediato, não precisa do Congresso para ser aprovado, e agora a sustação dele sim é necessária. O Congresso Nacional, nós temos aí algo que dificulta, que é o período de eleições. O Congresso está nas suas bases, né, os políticos, durante esse período de campanha, e é necessário ter quórum no Congresso Federal para se suscitar, através do projeto de lei, criar um projeto de lei já pelo senador, Marcos Rogério, de Rondônia, e a outra na Câmara pelo deputado Zé Vitor, de Minas Gerais, que ambos já proporam, mas precisa voltar desse recesso aí das eleições para que, de fato, isso tenha andamento no Congresso. Então, enquanto isso, o produtor está, né, à mercê de poder ser condenado. Nós temos que lembrar que o produtor tem que, como você bem falou, ele tem um custo, né? Precisa dedicar tempo e patrimônio para conter esses fogos aí. Usa também aeronaves, né? Falar que nós vemos sempre aquelas queimadas na Califórnia, na Austrália, aeronaves de grande porte alijando produtos químicos ainda que têm mais eficiência do que a água pura no controle de queimadas, e isso tudo proveniente de recursos do governo federal daqueles países. E aqui nós não vemos ações, apesar, e além do mais, o governo federal investiu esse ano somente 111 milhões, fez, na verdade, colocou como orçamento para conter esses fogos, e, por outro lado, já gastou com ONGs mais de 300 milhões, eu até hoje não vi ONG apagando fogo em lugar nenhum.
né? Então, quem de fato investe corre risco. E como você falou, às vezes queima maquinário, queima caminhão, queima trator, e muitas vezes pessoas perdem a vida para conter esses fogos. Então, isso, além de trazer essa insegurança jurídica, essa preocupação para o produtor, nós temos que lembrar também que passa uma terrível imagem lá fora do país, dando sinal que o agricultor brasileiro é irresponsável, é criminoso, o que faz ainda fechar em alguns mercados e criarem sanções para produtos de origem agrícola brasileira. Ou seja, nós nos dedicamos a entidades para abrir novos mercados e o nosso governo denegrindo a imagem de quem gera emprego, gera riqueza para o nosso país e ajuda, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida e arrecadação para melhores serviços públicos para toda a sociedade. Lucas, eu tenho uma pergunta que ela pode ter a ver com o cenário político. A gente sabe que o país está dividido entre esquerda e direita e o que eu sinto é que há um tempo atrás o produtor rural foi pintado com uma imagem de vilão da história. Essa imagem ela vem se perdurando e a impressão que eu tenho é que essa disputa política de esquerda com direita faz com que não necessariamente grandes nomes, mas até mesmo o Joãozinho da esquina, a Mariazinha ali, que é contra o produtor rural, é capaz de ir lá, porque a gente vê no noticiário também pessoas comuns indo atear fogo em locais que não tem nada a ver com ele, não é uma propriedade dele, não é simplesmente por atear fogo. Você acredita que exista um movimento dessa maneira, um movimento político de pessoas contrárias ao produtor rural, justamente para incriminá-lo, chegar lá e botar fogo na propriedade? Na verdade, esse decreto já é isso desenhado, né? Mas, claro, a sociedade, como eu falei, há muitos que julgam, há muitos que têm esse preconceito, porque, claro, vivem em áreas urbanas, não conhecem de fato como é, e infelizmente já dentro de escolas isso é replicado de maneira maldosa e mentirosa e as pessoas acabam absorvendo isso como se fosse a verdade. Eu gostaria de ver, ao menos, o presidente da República, a ministra, não estou falando aqui de forma politizada, estou falando de forma técnica. Aqui em loco, vendo os esforços desses produtores que eles estão fazendo para ver se é culpa do produtor ou se isso é prejuízo para o produtor. Aí sim eles poderiam dar a opinião deles, fazer decreto que fosse, ou seja, se ater à questão técnica. Com certeza há essa polarização e esse viés está muito forte no nosso setor. Isso é totalmente negativo. As queimadas, a gente tem que ter até cautela para falar, porque pode ser distorcido, mas existem queimadas controladas de prevenção em alguns países que são feitos logo no final do período das chuvas, ou seja, quando inicia que essa matéria ainda não está tão seca, ou seja, não há uma alta combustão. Então você faz um fogo lento, controlável e tira esse excesso de matéria orgânica por um determinado perímetro para que depois, nos períodos que tem tempo mais seco, mais vento, não ocorram esses inícios de incêndio e se alastrem, porque sabemos que, independente que o incêndio seja criminal ou não proposital, nessa época do ano, e nós temos aí um dos El-Ninhos mais severos de todos os tempos, inclusive estamos aí com mais de 5 meses de estiagem, não há o que segura esses fogos, principalmente quando entra na mata. A única maneira que tem seria com aeronaves de grande porte, como tem nesses outros países, ou você entrar com um trator de esteira fazendo acero, que também seria penalidade para o produtor por desmatamento ilegal, crime, e custaria muito caro para o bolso dele. Então ele não faz isso porque sabe que as consequências são ainda maiores. Dani, a gente já discutiu bastante também esse assunto por aqui, né? E às vezes falta até fiscalização por parte do governo, né? Porque ele está afirmando que é o produtor rural ele já tem gastos com muita coisa que a gente já mencionou por aqui e ainda tem mais essa dor de cabeça para se preocupar. Será que falta também, Daiane, a ação do governo? Qual que é a tua opinião sobre isso? E quiser formular mais uma pergunta aí para o Lucas.
com certeza falta por falta do governo. A gente já tem falado e sentido na pele, aqui mesmo, Jossan. Nós não temos corpo de bombeiros aqui, muitos vizinhos também não têm. Precisávamos de equipamentos de grande porte, igual aviões, né, para impedir alguns incêndios. E outra questão que para mim vem à mente, que o maior foco de incêndio esse ano também foi as reservas florestais, né? E que, coincidentemente, será que esse decreto vai valer para o governo também? Ele vai ser punido, Lucas? E a gente até fica assim, dá risada de nervoso, né? Porque o que eu tenho percebido? Que o governo tem jogado a culpa dele em cima das vítimas. É aquela inversão de papéis, né, Lucas? Porque em alguns estados, eu até acompanhei a Rebeca e o Selfie, ela falou sobre alguns estados estarem notificando os produtores rurais para eles tomarem algumas medidas. Isso é um absurdo. Onde já se viu, né, as medidas políticas que deveriam estar sendo tomadas aqui, e muito pelo contrário. A gente vê que tem uma tendência a não ser tomado medidas e o produtor tem ficado muito desprotegido. E é nesses momentos que a gente vê que entidades como a ProSoja têm lutado pelo produtor rural, porque ele sozinho não conseguiria muitas vezes chegar até um congresso. E aí que entra a ProSoja, né, como nossa entidade representante, que vem defendendo e tomando essas medidas pelo produtor rural. Exato, Daiane. Como você falou, né, não é opinião. De fato, as áreas de proteção do governo federal é onde que tem o maior índice de focos de queimadas, e como você falou, para ele não tem essa penalidade. Mas antes dessas áreas ainda, temos que lembrar das rodovias federais, a BR-163 mesmo esse ano, porque ela está em obra, está em processo de duplicação. Muitos lugares não tinha essa matéria seca para queimar, mas todo ano é natural, alguns pontos de outras rodovias federais, aí, inclusive a própria vegetação tem rebrota de vegetação nativa a meio metro da pista, tem lugares que nem acostamento tem. Então, o carro cai aí e já entra para dentro da mata, porque ali não tem um caminhão-pipa aguardando para saber se vai pegar o fogo. E aí entra na mata, queima por vários dias, se alastra por várias propriedades e ainda o produtor correu o risco de ser multado. Então, isso é como eu falei, preocupa porque mostra que é uma perseguição ao produtor e independente de qualquer coisa, eu acho que temos que ter o pensamento nacionalista, ir atrás de outros países, ver medidas, usar a ciência de fato, né? Deixar as ideologias de lado. É o momento de todos sentar à mesa e essa seria a melhor atitude do governo federal. Chamar todos os interessados e sentarem à mesa e apresentarem ações e soluções. Até mesmo as ONGs, é muito fácil na nossa imagem lá na Europa, falar mal do nosso país, que é para isso que eles usam dinheiro, mas você não vê nenhuma ação concreta, é só informação falsa e acusação ao nosso setor. Então isso preocupa e nós tínhamos que estar discutindo de fato medidas para conter esse problema, porque prejudica nós produtores, né? E a gente esqueceu de falar que além de dar esse prejuízo, leva em média 5 anos para você voltar a ter essa produtividade nas lavouras. E lembrando que a pecuária também, o pasto é a comida do boi, por mais que ele está seco lá, mas ele é alimento do boi e ainda quando incendeia, corre risco tanto ao bem-estar dos animais como à vida deles. Esses animais também podem se queimar, então não há lógica. A queimada, na verdade, eu não posso falar que ela não existe, existem queimadas controladas, que são autorizados mediante aos órgãos públicos, né, as secretarias de meio ambiente nos estados, que não são permitidas nos meses mais secos do ano para áreas em que há desmatamento legal e autorizado, né? E isso ocorre uma vez na vida só para limpar essas áreas e há um monte de medidas preventivas que devem ser feitas. E a partir daí nunca mais é feito isso, e tem que falar em números, o território de Mato Grosso
é ocupado pela agricultura apenas 14% do território, menos de 14%. Se fôssemos um país, seríamos o quarto maior produtor mundial de soja, ou seja, dá a impressão que dá lá fora que a gente está derrubando tudo, queimando tudo. E, de fato, o produtor, né, o Brasil, 25% do território brasileiro são áreas de preservação dentro das propriedades rurais. Então, esses números a sociedade precisa conhecer, entender, para mudar essa opinião contra o produtor. Gostaria de perguntar para você sobre o Mato Grosso. Ele tem se destacado na fiscalização do desmatamento. A gente sabe que esse decreto é um decreto federal, vale para o território nacional inteiro. Mas quando a gente fala a nível de estado, Mato Grosso é destaque na fiscalização de desmatamento por informações via satélite, o que eu imagino que a fiscalização por queimadas também pode acontecer através disso. E aí que vem minha pergunta: como que o governo do estado tem ajudado, ou se tem ajudado o produtor rural nessa história toda? O governo do estado, na verdade, sim, está em diálogo com nós, inclusive discutindo medidas. Daqui a uns dias teremos uma nova reunião, já pensando no ano que vem em medidas, o governo também fazer aporte de recursos para conter essas queimadas. É claro, o Mato Grosso tem sim um sistema muito preciso, inclusive a ProSoja Mato Grosso tem parceria, nós fornecemos um banco de imagem para a Secretaria de Meio Ambiente de alta precisão também, que ajuda tanto para o produtor fazer a sua regularização nessas imagens atualizadas, para ele também provar, né, a sua inocência muitas vezes, e mostrar de fato como que foi a evolução ao longo dos anos do uso da área desse produtor. E o Estado tem sido sensível a isso. Temos que lembrar também de um número de 2009 para cá, nós tivemos um desmate de pouco mais de 250 mil hectares em todo o estado. Então, de 2009 para cá, temos que considerar que hoje de legal existe menos de 2% de desmate ilegal, até porque as penalidades são muito grandes e a gente condena o que é ilegal, né? E de 2018 para cá, ou seja, nos últimos 6 anos aí, nós tivemos um aumento de 3 milhões de hectares aqui no Mato Grosso, ou seja, tivemos 250 de desmate e 3 milhões de fato que passaram a ser lavoura, ou seja, o produtor tem priorizado as áreas, principalmente de pastagem degradada, e convertido para lavouras. Então, falar em desmate da maneira que é colocado isso e do jeito que falam, parece que o produtor acorda de manhã com vontade de derrubar, né, tudo que tem na frente, destruir. Essa é a imagem que a mídia brasileira passa. Na verdade, o processo é demorado, a doutora Daiane sabe muito bem o processo, que é uma autorização para fazer um desmate legal, né, porque nós temos que considerar que temos a legislação mais restritiva do mundo, e o Mato Grosso, é claro, por ser um estado mais novo na agricultura, tem muita área que poderia ser desmatada. E agora nós temos que lembrar que o sul do país, praticamente aonde podia ser usado já foi há muito tempo atrás, e mesmo lá onde não tem mais desmate esse ano, o Paraná estava queimando, São Paulo estava queimando. Então, querer associar desmate, querer associar essa conta nos produtores não condiz. Os fatos provam isso, que não é culpa do produtor rural. E isso que está acontecendo. Certo. Daiane? Lucas, inclusive, essa informação que eu vou falar agora, eu tive conhecimento por um vídeo da ProSoja mesmo, porque eu não tinha o conhecimento que só 9% do território brasileiro inteiro é ocupado para agricultura, inclusive incluindo a floresta plantada. Eu pensava que era muito mais, inclusive. Até há uma divergência entre a NASA e a Embrapa Territorial. A NASA diz que 7,6% do território nacional é utilizado pela agricultura, e a Embrapa Territorial diz que é 7,8%. E aí, somando florestas plantadas, seria 9% do território hoje usado para agricultura e florestas
plantadas. Então, como que há uma distorção grande? 66% do nosso território é preservado. Então, nós temos números de se orgulhar, fazendo um paralelo, né, a entidade, nós já percorremos vários países, Europa, os Estados Unidos, o ano passado, esse ano, percorremos mais de 14 estados lá, e lá as áreas de preservação, né, por parte dos agricultores, são aonde que não é agricultável, arável, dentro das propriedades. Aonde eles podem usar, eles utilizam 100%. E mesmo as áreas de proteção do governo federal, por exemplo, nos Estados Unidos, é considerado o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, ou seja, aonde só tem calango e cacto, é considerado área de preservação. E aqui nós preservamos mata em pé em áreas agricultáveis. Então, é algo do brasileiro, não só o produtor brasileiro, mas de toda a nossa nação, se orgulhar perante o resto do planeta. É algo que nenhum outro país faz o que nós fazemos aqui. Daiane, pode continuar. Pode. Inclusive, falando sobre esse ponto, existe um projeto da ProSoja, que é das águas, né, que fala sobre a preservação, né, das nascentes em que o produtor rural tem na propriedade dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse dado, Lucas. Então, nós temos esse projeto, muito bom você lembrar, Daiane, chamado Guardião das Águas. E eu não estou aqui para condenar o sul do Brasil, né, mas antigamente o conhecimento que se tinha, a cultura, fez com que eles, né, desbravassem também, além do que nós fazemos hoje aqui na prática. E aqui já se teve essa consciência, justamente por ser mais recente. A ProSoja Mato Grosso monitorou aí nos 50 maiores municípios produtores do estado de soja, inclusive municípios que têm uma produção quase insignificante perante os 10 primeiros, e foram mais de 104 mil nascentes monitoradas, e o resultado que nós temos é que 95% dessas nascentes estão em bom estado de conservação. O município de Paranatinga mesmo, que é um dos maiores municípios, pode até se tornar, né, se não fizerem demarcação de área indígena, o maior município produtor do país, onde que a pecuária é muito forte, no passado também garimpo. 98% das nascentes daquele município estão preservadas. Então, isso também é motivo de orgulho. Infelizmente, nós nunca vamos ouvir da boca da nossa ministra ou do presidente da República falando isso lá fora, falando isso na mídia, que isso sim traria uma boa imagem para o Brasil, abriria mercado, né? E novamente eu falo, a gente sempre fala só pensando no agricultor, mas a sociedade precisa entender a importância na economia também da agricultura. Durante a pandemia, o estado do Mato Grosso foi o estado que mais cresceu o PIB. O ano passado, mesmo com a crise na agricultura, a desvalorização das commodities, novamente Mato Grosso foi o primeiro lugar no crescimento. Isso mostra a força que a agricultura tem. Os índices de desenvolvimento humano também têm crescido a médias acima que a nacional. Então, isso tudo mostra o que a agricultura proporciona para toda a sociedade. Inclusive, mais um dado, só para complementar essa informação sua, Lucas. Mato Grosso, segundo um estudo, é o único estado que até 2070 vai continuar crescendo populacionalmente, ou seja, a intenção é de que o agronegócio e o desenvolvimento de outros trabalhos também, como construção civil, enfim, isso tudo gera, né, aumento da população, vai crescer a demanda em todas as áreas, e aí é inevitável esse processo todo, né? Daiane, pode fazer a tua pergunta. Eu só ia complementar que realmente o que o Lucas pontuou muito bem sobre o desenvolvimento, né? E o tanto que a economia local melhora por causa da agricultura, porque movimenta todo o comércio, todo o setor produtivo. A gente verifica isso de perto em cidades que começam a ser agricultáveis as regiões, né? Como muda o cenário, a economia daquelas cidades. E sem contar com isso, eu vi também um vídeo hoje da própria ProSoja que fala que o produtor ele preserva, protege e produz. E a gente tem visto muito isso, né, Lucas?
que ele busca cuidar das águas, ele cuida do patrimônio, que a fazenda dele é o patrimônio, e trazer um plantio de qualidade ali, cuidando, preservando, traz também segurança alimentar. Eu vejo também a ProSoja como o grande braço disso, que vem trazendo um apoio ao produtor rural, e gostaria que você mencionasse um pouco. Eu fiz um paralelo da ProSoja, eu gostaria que você confirmasse se eu estou certa. Hoje, você como nosso representante do Estado, posso te comparar com o governador? E nós, como delegados, podemos ser os vereadores da cidade? Na estrutura seria, né? Até deputados, né? Os delegados seriam deputados aí, representando seus municípios, seus condados, suas regiões, digamos assim. Acho que cada núcleo da ProSoja seria um condado, né? E com os seus representantes dentro da ProSoja. Nesse ponto dá para comparar, sim. Mato Grosso é um gigante, né? Como eu falei antes. O ano passado, até com a quebra da safra argentina, nós fomos o terceiro maior produtor de soja do mundo, né? Esse ano, novamente, voltamos ao 4º lugar, porque lá normalizou o clima e aqui nós tivemos uma quebra na safra. E, como eu falei, utilizando 14%, a agroindústria tem crescido muito, né? Suínos, aves e os combustíveis verdes que temos aí, o biodiesel, a industrialização e também o etanol de milho e de cana-de-açúcar, né? Vamos falar do milho, que é o que a gente representa, que tem crescido de forma expressiva e é muito mais verde. Isso já tem dados hoje que comprovam que é muito mais verde você andar com um carro movido a etanol de milho do que um Tesla lá na Europa abastecido à indústria termoelétrica com energia gerada a carvão. Então, e aí há também uma falsa narrativa. Por que plantar para produzir combustíveis? Não teria que produzir alimento? Na verdade, esse milho que é industrializado, ele gera 400 litros de etanol, uma tonelada de milho, e ainda não lembro agora o número agora de cabeça, mas gera mais de 300 quilos aí de DDG, que é um resíduo sólido, digamos aí, que tem alto teor de proteína e de fibra para alimentação animal. Então isso é usado para a produção de leite, de ovos, de carne, de frango, de boi confinado, de porco. Então eu sempre falo que quem come carne, come soja. Quem come carne, colhe milho, porque os dois principais compostos da ração é a soja e o milho. O soja pelo alto teor de proteína, o farelo de soja, e o milho pelo amido, carboidrato, a fibra, né, a energia para o animal poder engordar e criar sua carne. Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, como produtores, sendo modelos para o mundo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Para cada tonelada desse milho industrializado, visitando a fábrica da Impasa, um dia em Sinop, é recolhido pelo Estado mais de R$300 da industrialização desse milho. Isso se converte a serviço público, construção de estrada, de hospitais, tudo isso é revertido para a população, ou seja, é riqueza que sai da terra e acaba virando melhoria para todos. E a gente tem um exemplo bem claro sobre isso que você está falando, Lucas, aqui na nossa cidade, né? Está chegando uma fábrica de biodiesel aqui, e que inclusive vai gerar muitos empregos e tudo isso que você falou, né? Toda essa cadeia, né? Vem o milho para ser processado aqui, vira um DDG que vai alimentar o animal, que vai virar uma carne, que vai virar, enfim, tudo vira uma cadeia. A gente vai continuar esse debate, eu só tenho um recado bem rapidinho, daqui a pouco começa o Jornal da Record, a gente vai ver os destaques do Jornal da Record, que começa daqui a pouquinho às 6h55. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, a polícia de São Paulo localiza um suposto desmanche de aviões. No local, havia carcaças e peças de aeronaves. Seca histórica no Amazonas faz nível do Rio Negro atingir a menor marca em mais de 100 anos. E ainda, a rede social X deposita valor de multa em conta errada e o ministro Alexandre de Moraes manda a plataforma regularizar o pagamento. No Oriente Médio, o líder supremo do Irã faz rara aparição e ameaça novos ataques a Israel.
Lembrando, o JR hoje começa às 7:55. Até já. Pronto, e agora a gente volta ao debate sobre, a ProSoja, os benefícios, e como a ProSoja ajuda o produtor rural e também o pessoal da cidade. Eu fiz uma visita aqui ao site da ProSoja, em busca de informações, achei a missão, visão, valores, tem muitas informações aqui da ProSoja, como ética, transparência. Na cultura organizacional, a gente tem aqui o seu trabalho proativo, visando alterações e aperfeiçoamento em leis, como é o caso que o Lucas já falou conosco agora há pouco sobre esse decreto, sobre o desmatamento, sobre as queimadas, perdão. Mas, voltando a falar do trabalho da ProSoja, que é um trabalho importantíssimo, Lucas, eu tenho uma pergunta a fazer sobre mais um projeto de vocês, que é o Futuro em Campo, que é um projeto que tem como objetivo informar e conscientizar estudantes. Na minha opinião, é muito importante. A idade vai passando, quando a gente é adolescente, a gente começa a achar chato algumas informações. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo como que é importante, desde lá de pequeno, a gente ser conscientizado e aprender um pouco mais, Com certeza. Eu falo que hoje o Futuro em Campo é a menina dos olhos da ProSoja Mato Grosso, porque é uma semente que você planta nas crianças de informação, de verdades, onde que você pega crianças, principalmente da área urbana, leva eles para passarem um dia inteiro numa propriedade. Nós temos várias precauções, essas crianças é feito seguro de vida delas e tomamos o máximo de precaução para que elas tenham segurança e levamos ela na propriedade rural não só para acompanhar o dia a dia do homem do campo, mas ver essas boas práticas, Um exemplo também que nós temos que ter orgulho no Brasil e que isso é mostrado e é falado dentro da propriedade, é a reciclagem de embalagens de agrotóxicos. Países como os Estados Unidos, os produtores reciclam menos de 10% e queimam, enfim, não dão um descarte adequado. E o Brasil dá destinação a 100% das embalagens e 94%. Eu acho que travou o Lucas, Será que a gente vai conseguir aí recuperar com ele? Enquanto a gente tenta recuperar, o Paulo me avisa a hora que tiver ok, ou eu vou ouvir ele por aqui. Mas, Daiane, é justamente sobre isso que a gente pretende falar na semana que vem, Sobre o destino do... Opa, voltou. Pode continuar, Lucas. Não, então eu falava que essas crianças veem essas boas práticas, veem como é o trabalho do homem do campo. Inclusive tem propriedades que têm a produção agrícola e as abelhas do lado da lavoura, a produção de mel, que muitas vezes também põe essa conta em cima do produtor. Eles veem os cuidados que é com os trabalhadores, como que funciona um armazém, como que é aproveitado na alimentação animal, ou seja, o máximo de informação para que eles compreendam de fato, com dados, fatos, vendo com os próprios olhos, e futuramente nós cremos que muitos deles se levantarão quando alguém proferir mentiras ou qualquer fala que seja mal intencionada contra o setor, porque eles têm um conhecimento melhor sobre isso. Então, é um projeto que realmente nós acreditamos que vamos colher ótimos frutos no futuro, buscando fazer a sociedade entender melhor o nosso setor, para que ele seja respeitado internamente, e com isso também, claro, internacionalmente. Daiane, isso faz, esse comentário do Lucas, e esses projetos fazem mostrar e a gente enxergar como que o Agrodebate, o nosso programa, ele está bem atualizado. Ontem, no Dia Nacional das Abelhas, a gente trouxe, inclusive, dados, informações sobre a importância das abelhas dentro do agronegócio. E na semana que vem, Lucas, a gente está planejando, estamos em conversa, Daiane? Ter uma pauta sobre a destinação mesmo, Como que o Brasil tem a regulamentação dos defensivos agrícolas, como que sejam chamados, e a destinação dessas embalagens, que são importantes.
Mas antes de eu passar para você, Lucas, eu passo para a Daiane, que eu acho que ela tem muitas perguntas ainda para fazer. Tranquilo, fica à vontade. Lucas, eu sou uma fã assim, desse projeto realmente, porque eu entendo que algo que é levado na escola fica na memória para sempre. Muitas vezes a gente tem aquele entendimento, e a gente já passou por isso com os filhos na escola. Quando a professora fala, é uma verdade. O que está na apostila é uma verdade. Né? A gente ainda não tem o senso crítico, muitas vezes, na tenridade, e depois a gente vai formando. E quando a gente leva até o campo uma criança e ela vê todo aquele ciclo, é muito maior do que uma própria falácia. Porque nós temos visto ali no material escolar do meu filho mesmo, eu já presenciei, falando mal do agronegócio. Falando mal mesmo, escancarado, assim. E nós tínhamos antes um projeto, né, de levar para as escolas essas coisas. Mas, assim, quando a criança ou adolescente presencia esse tipo de fato, ele já vai mudar, ele já vai ter uma opinião formada, né? Por isso que a educação na escola é tão importante. É igual falar de normas de trânsito para as crianças na escola, né? Elas não dirigem, mas quem vai chamar a atenção do pai, quem vai levar a informação, e ela vai levar isso para frente também. Com certeza. Antes vocês falavam em adolescente, até chama atenção que nessa faixa até os 10, até os 11, chegando nos 12 anos no máximo, é a faixa que mais aproveita. As crianças, elas, por incrível que pareça, prestam mais atenção, acabam se interessando, como você falou, algumas regras de trânsito a gente aprendeu lá na pré-escola, na terceira série, nunca mais esquece. E é o que acontece com eles. Então, essa faixa etária, realmente, eles absorvem e absorvem para sempre essa informação. Então, isso, com certeza, é muito importante e tem que ter essa preocupação, Daiane, porque, infelizmente, já tem a brincadeira do telefone sem fio, né? Mesmo a notícia saindo certa, lá no final a conversa já chega distorcida. Imagina quando de forma ideológica isso é implantado dentro de uma apostila e isso acaba se propagando. Então, com certeza, esse trabalho faz a diferença. Daiane, se quiser, pode continuar. A conversa está boa. Tem inúmeros projetos da ProSoja, Jossa, que a gente gostaria de trazer aqui, até para informação da própria população, né? A ProSoja, ela tem um trabalho social, ela tem o programa Soja Legal, também são alguns projetos que eu gostaria se você puder falar um pouquinho aí para a gente sobre eles. Ótimo. O projeto Soja Legal, ele é um projeto preocupado justamente com que o produtor esteja adequado, né, no âmbito ambiental dentro da propriedade, também no âmbito trabalhista, trazendo mais sustentabilidade, qualidade de vida para as pessoas que vivem e trabalham no campo. Então, nós temos hoje mais de 17 supervisores de campo distribuídos aqui no estado do Mato Grosso, e eles visitam as propriedades, apresentam o projeto, lá é feito sinalização dentro das propriedades, também é feito diagnóstico para o produtor saber se ele desmatou a mais, ou se tem uma área embargada, ou se também pode ocorrer a moratória da soja, que é um assunto muito extenso também, mas faz um diagnóstico da propriedade, orienta o produtor, aponta para ele em quais aspectos ele precisa corrigir para estar adequado de acordo à legislação, e isso é um selo. Nós estamos agora fechando uma parceria com uma terceira pessoa, digamos assim, para fazer a auditoria disso, né, para que o projeto continue sendo sempre acreditado, e o projeto, quem faz parte desse projeto, né, nós já estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura, para ter desconto até no financiamento rural, talvez de 0,5%, 1%, por justamente ter boas práticas dentro da propriedade. Então é um selo, né, dentro da propriedade. E qual que foi o outro projeto que você falou mesmo, Daiane? Tem o Agro Solidário, né, também, que inclusive aqui tem entidade que faz parte também do Agro Solidário, Lucas.
Aqui a nossa PAI já recebe os produtos do AgroSolidário, né, que são vários projetos dentro de um. Eu vi que tem Agrovida, tem para o esporte, é muito bacana esse projeto Isso. também. Exato. O AgroSolidário, ele iniciou, né, primeiro com a distribuição da bebida de soja, que é um concentrado que é diluído na água, ele é saborizado já, é uma espécie de leite de soja, bebida de soja, né, que as pessoas podem ter como alimento, é distribuído para pessoas carentes, em creches, hospitais, escolas. Chegamos a atingir já quase 18 mil pessoas, aí com o passar dos anos, claro, nós demos uma reajustada e começamos também a apoiar esportes, tem uma ala de UTI pediátrica no Hospital do Câncer, a ProSoja apoiou, ou seja, diversas entidades, sejam elas beneficentes ou de esporte, apoio às crianças, para formar também jovens, né, longe das drogas, longe dos problemas, o esporte tem ajudado muito e a ProSoja tem dado apoio incentivado a diversas instituições aqui dentro do estado. Como diz, são vários os números e é importante quem quiser entrar também no site da ProSoja, nas redes sociais, conhecer mais, inclusive no Hospital do Câncer, essa bebida de soja, né, palavras de uma nutricionista lá que faz formula as alimentações para as pessoas que estão internadas. Para pacientes de câncer, de estado terminal, muitas vezes é o único alimento que o organismo ainda aceita, ou seja, que mantém essa pessoa com uma melhor qualidade de vida, nutrida, para que ela possa fazer o seu tratamento. Lucas, a gente acabou... Pode falar, Daiane. Inclusive, eu já experimentei, é uma delícia. É muito bom. Tem de banana, de morango. Ele parece aquelas batidinhas que a gente faz assim, com leite, com proteína, com a fruta ali. Tem de banana, tem de morango, tem de chocolate. E eu acho que deve ter até de maracujá também. Experimentei todos esses na última vez que eu fui numa palestra do simpósio da ProSoja. E, assim, é muito legal, igual o Lucas falou, esse trabalho social. Às vezes o paciente que está lá em recuperação é a única coisa que ele pode tomar, né? E olha que bacana poder fornecer algo de qualidade, né? Que vem lá da soja e tem uma nutrição muito boa e que vai poder alimentar ali e nutrir aquele paciente que está debilitado, muitas vezes precisando desses nutrientes. Eu queria complementar, Lucas, que a ProSoja, com tudo isso que a gente acabou de falar, né, os programas que possui o AgroSolidário, os incentivos com o Hospital de Câncer, por exemplo, Futuro no Campo, que é outro projeto, Soja Legal, que é outro projeto, o Guardião das Águas, que é outro projeto que nós falamos aqui também. Ou seja, é um trabalho gigantesco realizado por uma entidade que representa aí os produtores rurais de soja e milho e não tem fins lucrativos. O que é que falta para a ProSoja, para que o que já é bom fique melhor ainda? Então, acho que eu sempre falo que a gente nunca pode estar contente com o que faz. Tem que olhar adiante. Tem essa questão de sustentabilidade que é para o futuro. Nós temos que abrir mercados, nós temos que considerar que a China, que é o nosso maior importador, ela estagnou nos últimos anos as importações, ou seja, não cresceu mais, eles estabilizaram as importações e isso nos faz abrir novos mercados. E essas notícias ruins propagadas mundo afora são justamente com essa finalidade de dificultar o nosso ingresso em mercados, porque temos outros países que competem com nós. Então, a ProSoja deu mais um salto e agora nós temos uma pessoa que fica na Europa, que nos representa lá, está direto em diálogo com a Comissão de Agricultura da União Europeia, está em diálogo sempre com as embaixadas de todos os países e a Embaixada de Bruxelas, que é responsável pela União Europeia, e também agora na China também nós temos. Então, nem sempre é possível você participar de debates, principalmente nas oleaginosas, porque nós temos que lembrar que outras culturas como girassol, canola, a própria palma concorrem conosco.
Então, nós temos que se fazer mais presentes mundo afora, e a ProSoja deu esse passo, temos 2 pessoas, e provavelmente também estamos em negociação nos Estados Unidos para ter uma pessoa lá também, porque é o nosso principal concorrente, e também nós temos que estar sempre de olho, tanto nas ações deles, e nós sabemos também que eles fazem questão que essas notícias sejam propagadas, porque pela disputa de mercado com a soja brasileira. Então, a ProSoja está servindo. Tivemos aí nos últimos dias na União Europeia com uma missão tanto para ver a parte de logística, conhecer portos, mas o principal ponto foi propagar a sustentabilidade. Inclusive, levamos o senador Wellington Fagundes, aqui do estado, a deputada Coronel Fernanda, que sempre apoiam em muitas pautas do nosso setor, e o deputado federal por São Paulo, Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lá foi também o Maurício Buffon, eu convidei ele para ir conosco da ProSoja Brasil, o Maurício, que é o diretor executivo, e alguns diretores daqui, para justamente levar esses dados de sustentabilidade para algumas entidades e importadores, também para a Comissão de Agricultura Europeia, isso foi apresentado, e também demos uma coletiva de imprensa que tem abrangência na Europa inteira, lá para vários veículos de comunicação, é replicado essas informações, tudo visando abrir. Temos essa lei antidesmatamento europeia, que as pessoas não entendem, às vezes até o brasileiro que é contra o desmatamento, mas nós temos que olhar a injustiça porque ela foi feita em 2023, ela penaliza quem desmatou legalmente ou ilegalmente, não faz distinção, a partir de dezembro de 2020, ou seja, a Europa não compra, e ela seria implementada de fato agora, né, passaria a valer 1º de janeiro, e nós fomos pedir a prorrogação junto com esses parlamentares para dar mais peso. O Ministério da Agricultura, nesse ponto, temos que elogiar também, fez uma carta pedindo, 11 países pediram e várias entidades, nós sabemos que o setor do café e outros da carne também foram fazer algo parecido lá, e todo esse trabalho deu resultado. Essa semana saiu a notícia que já está alinhado na União Europeia para se prorrogar pelo menos mais um ano da implantação dessa lei, e, claro, nós queremos ver se prorrogamos mais ou que ela nem tenha validade, considerando toda essa sustentabilidade brasileira e considerando também que não é tão simples, porque como que você vai segregar, rastrear e criar uma logística paralela para atender esse mercado? Então tem várias pesos e consequências a implementação dessa lei. E trabalhos como o nosso e de outras entidades somados têm feito a diferença para o produtor brasileiro. Lucas, você fala conosco de onde? De Nova Mutum ou de outro município que você está agora? Eu estou aqui na sede em Cuiabá, como diz. Acabei virando Cuiabana, agora eu visito Nova Mutum. Tá, mas você é de Nova Mutum. Estou de Nova Mutum, sou produtor lá em Nova Mutum. O que é motivo de orgulho para a gente. Eu queria falar isso porque a gente sempre foi muito bem representado, né? Com o Galvão anteriormente, que foi presidente também nacional da ProSoja, agora a gente mantém na diretoria aí você, não só na ProSoja Mato Grosso, mas também como vice-presidente, né, na ProSoja Brasil. Isso, na Brasil. Então é motivo de orgulho para o nosso estado manter um nome representando o estado. Então a gente tem a parabenizar e agradecer, né? Muito obrigado aí por representar o nosso estado e o nosso país. Obrigado, eu agradeço a Deus, né, porque Ele dá essa oportunidade e essa responsabilidade. Às vezes eu paro e reflito, o maior estado, né, produtor do mundo, se fosse um país um dos maiores, e a gente ter essa responsabilidade. Então, de fato, se é para ocupar o lugar, nós temos que dar o máximo possível por esses produtores que acreditam no nosso trabalho. Nós não podemos estar aqui por estar, né? Nós temos que, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito, e a gente sempre pede saúde a Deus e sabedoria, né? Porque a responsabilidade é grande para poder conduzir a nossa entidade e, como diz, somar também com pessoas. A Daiane também é delegada, ela está aí tanto para ajudar a propagar esses trabalhos, como também trazer as demandas lá da base dela aqui para a ProSoja, e nós estarmos próximos
desse produtor e alinhados com o que eles precisam. Tá certo. Daiane? Lucas, eu quero te agradecer demais pela participação e pelo seu empenho pela ProSoja. Olha, você falou de algo aqui novo, que além da moratória da soja, ainda tinha demandas assim que sempre tentam ali apertar de todos os lados e vocês estão sempre atentos e sempre correndo atrás e lutando pelo produtor rural. Gostaria de continuar com você em uma outra oportunidade, porque a gente sempre tem assuntos, né? E a demanda da ProSoja é muito grande para levar essas informações, porque a ProSoja faz sim um grande trabalho e precisa ser falado, né? Como eu falei para o Jossan, o agronegócio ele precisa ser compreendido, porque só é contra o agronegócio quem não conhece ou quem ouviu falar de uma forma equivocada. E eu gostaria de te agradecer e pedir para que você deixe suas considerações. Ok. Mais uma vez, agradecer a você, a Daiane, pela oportunidade, né, de falar um pouco justamente disso, fazer com que o nosso setor seja mais conhecido, e esse é um dos canais que nos dá a oportunidade. Então, agradecer em nome de todos os produtores de Mato Grosso e lembrar justamente aquilo que nós produzimos, mas também preservamos, e produzir alimento, além de trazer dignidade às pessoas, também traz paz mundial, né? Porque a disputa por alimentos justamente causa guerras, e o Brasil hoje é um grande responsável pela paz mundial, e cada um de nós, produtores, estamos desempenhando esse trabalho e precisamos mostrar isso para o mundo, e vocês estão dando essa oportunidade. Então, em nome da ProSoja e de todos os produtores do Mato Grosso, muito obrigado por poder conversar com vocês, e muito obrigado a todos que estão dando atenção, ouvindo nós até agora, né? E temos muito sim para conversar. Numa próxima oportunidade a gente fala mais. Um abraço, muito obrigado. Conversamos com o Lucas Luiz Costa Beber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso e representa também o nosso estado a nível nacional como vice-presidente da ProSoja Brasil. Obrigado, um abraço e obrigado pela sua disponibilidade, Lucas. Bom, Daiane, foi de proveito aí? Muito, Jossan, a gente conseguiu trazer muita coisa, muito projeto, muita informação. A ProSoja ainda tem uns outros projetos que a gente vai deixar para falar em uma outra oportunidade, mas foi bem esclarecedor que eles são uma associação que realmente buscam, né, melhorias para o produtor rural, melhorias para a sociedade. Você viu, tem um projeto solidário, tem projeto aí que cuida das águas, das nascentes. Então, eu fico muito feliz em fazer parte de um grupo que tem em mente o bem-estar social e do produtor também. Eu não sei se ficou claro para o telespectador, mas a Daiane também faz parte da ProSoja, né, como delegada da ProSoja, representando o nosso município de Itapurá. Daiane, o programa de hoje terminou, semana que vem tem mais, né? Até segunda-feira, e neste mesmo horário, trazendo pautas sempre importantíssimas para o produtor. Você viu, né? Com nomes de peso. O Lucas aí veio fazer essa entrevista e trazer informações para a gente. Muito obrigada, tenha uma boa noite. Valeu, Daiane, bom final de semana. Então é isso, minha gente. Muito obrigado a você que está ligado aqui no canal 7.1, na TV Buritis, e também nas redes sociais. Você que está ligado no canal 7.1 vai ficar agora com o Jornal da Record, as informações do Brasil e do mundo para você. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.